joguei no teste algumas coisas sobre séries de Fourier. Vamos dizer assim, séries de Fourier. Então, você tem uma F. E uma coisa assim, quando você faz a série de Fourier, você olha para F com uma coisa definida no intervalo 0,2π. Na verdade, você pode escolher um intervalo qualquer, com valores em R, mas importa esse comprimento aqui. Tipicamente, a gente... É usual também fazer F de menos π em R. Também fica meio que subentendido que o 0 e o 2π são o mesmo cara. Assim como aqui o menos π e o π são o mesmo cara. E aí você vai fazer vai escrever f de x nessa forma, né? Esses parênteses aqui a gente não costuma colocar. A gente tem a fórmula que sai, né? O AN igual a 1 sobre π. Bom, aqui a integral... Vou botar de menos π a π aqui. De f de x cosseno de nx dx. E esse menos π é conveniente, vou explicar por quê. Assim, se você... Às vezes as pessoas dizem, não, você tem a f no intervalo 0,2π. Tem essa cara aqui assim. Então, de 2π para 4π, você repete ela. É meio que, dizendo assim, uma vez que você calcula esses ANs, esses BNs, e define isso aqui, isso é feito para ser igual a f aqui. Só levou em consideração os valores de f aqui. Mas como essas funções têm período 2π, é claro que isso aqui, vamos dizer, se essa função tem essa cara nesse intervalo, de 2π até 4π, ela vai ter a mesma cara transladada, e depois para cá, para cá, para cá. Isso aqui é uma função periódica. Em geral, não tem muita importância isso, a gente não vai olhar aqui fora. Eventualmente, quando a gente quer um intervalo diferente de 0,2π, a gente faz um ajuste aqui nesses caras, uma mudança de escala. Mas, mesmo pensando em termos de 0,2π e tal, às vezes é interessante pensar em termos de menos π até π. O intervalo tem o mesmo tamanho, então todas as fórmulas permanecem inalteradas, a menos desse fato. Troca assim. Mas tem uma coisa que é interessante, é que os cossenos são funções pares. Cosseno de nx e cosseno de menos nx são iguais. E os senos são ímpares, quer dizer, o seno de nx
é menos o seno de menos mx. Ora, se você tem uma função aqui no intervalo simétrico em relação à origem, se ela for par, se ela tiver uma cara assim, vamos dizer assim, f é par se f de menos x igual a f de x para todo x. Você tem um intervalo simétrico. Né? E você pode ter uma coisa ímpar, né? É olhar e ver o seguinte, né, que se f é ímpar, então a integral de menos π a π de f é igual a zero. E se f é par, a integral de menos π a π de f é igual a 2 vezes a integral. Tá legal? Todo mundo enxerga isso? Bom, além disso, né, o produto de uma função par por uma função par é par. O produto de uma função ímpar por uma função ímpar é par. E o produto de uma função par por uma função ímpar é ímpar. Olha os sinais aqui. E os cossenos e senos, os cossenos são pares, os senos são ímpares. Isso é usado, às vezes, assim, às vezes você quer trabalhar, você só está interessado na função no intervalo 0 a π. Então, imagina que você tem aqui a sua f. F, definida aqui. Quando você for fazer a série, está faltando um pedaço aqui da f. Então, você pode fazer o seguinte, se você quiser, você pode pegar a sua f e estender de maneira par. Ou você pode pegar a sua f e estender de maneira ímpar. Você diz, a minha f só está definida aqui de 0 a π. Então, entre menos π e 0, eu faço assim branco, é par. Ou faço aqui rosa, é ímpar. O que vai acontecer agora? Se você considerar a sua f assim, quando você multiplicar por um cosseno, o cosseno é par, vai ser par, e você vai ter isso aqui. Em compensação, quando você multiplicar por um seno, o seno é ímpar, o produto vai ser ímpar, isso aqui vai dar zero. Vai dar zero, não na f, né, mas, vamos dizer, quando você calcula os BNs, quer dizer, cada vez que você calcular um BN, aqui, né, se a f é par, o seno é ímpar, isso daqui é ímpar, essa integral é zero. Então, morrem todos os BNs. Se, ao contrário, você pegar e disser, não, vou pegar a minha função, vou fazer ela ser ímpar. Quando você calcular os ANs, dá zero. Quando calcular os BNs, você só precisa calcular a integral de 0 a π. Isso é um artifício simples para você ver o seguinte, se eu tenho a função definida só aqui, na metade do intervalo, eu posso escolher se eu quero dar a ela uma série de cossenos ou uma série de senos. Simples assim. Né? Bom, e, aliás, né, claro, né, quer dizer, toda vez que você tiver uma função par e uma função ímpar, você multiplicar, você pode usar esse artifício.
E tem então, algumas coisas que a gente faz. Eu botei um probleminha que é a integral integral não, o cálculo da série da função f de x igual a x. Né? Tem aqui, vamos pensar assim, f de x igual a x. E a gente pode supor ela já ímpar, já que ela já é ímpar, a gente pode fazer no intervalo menos π a π, e sabendo já que os ANs desapareceram. Então, nesse caso, ficou alguma dúvida aqui? Eu falei assim, pode ser uma ideia nova, assim, é fácil, mas... Bom, vou apagar aqui. Então, na hora de calcular isso daqui, a gente vai calcular essas integrais. F de x igual a x, então, quando você multiplicar pelo cosseno de nx, o cosseno é par, essa daqui é ímpar, isso daqui vai dar zero. E isso daqui vai dar 2 vezes a integral de 0 a π de x seno de nx dx. Essa integral é fácil de calcular por partes, né? Você chama isso aqui de u, isso de velhinha, na primeira integração esse cara aqui vai morrer. Então isso aqui é igual a 2 vezes x. Primitiva disso daqui é cosseno de nx sobre n com sinal menos na frente. Então, a gente tem aqui menos x cosseno de nx sobre n, 0 π, menos vai virar mais, né? Mais integral de 0 a π de cosseno de nx vezes a derivada disso daqui, 1 sobre n dx. Se eu não errei nada, isso aqui é um cosseno, a primitiva é um seno de nx sobre alguma coisa, o seno vale 0 em 0, vale 0 em π, isso aqui vai embora. E esse negócio aqui, quando x é zero, dá zero. Quando x é π, dá o cosseno da π vezes o cosseno de nπ. O cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Porque quando n é ímpar dá menos 1, quando n é par dá 1. Então, isso daqui vai dar 2π sobre n vezes menos 1 elevado a n. Legal. Então, vamos, se não errei nada, então a gente pode escrever aqui, isso daqui é igual a somatório. Bom, posso botar 2π, somatório de n igual a 1 é infinito, de menos 1 elevado a n sobre n. Interessante, né? Seno de nx. Sério, pelo menos nossa conhecida. Bom, tem uma outra coisa. Aqui foi só a conta, espero não ter errado. Essa daqui é a representação da f nesse intervalo. Tem uma outra coisa muito interessante aqui. Eu tô falando aqui umas coisas sobre série de Fourier. Tem uma
uma coisa super importante por trás da série de Fourier, que é um produto escalar. Vocês ouviram falar de produto escalar? Vetores. Multiplica a norma de um vetor pela norma do outro, pelo cosseno do ângulo. Bom, quem não ouviu falar, vai ouvir falar em cálculo vetorial e geometria analítica. E o produto escalar é uma coisa super geométrica. Né? E ele nasce como um subproduto dos quaternions do Hamilton, em 1843, se não me engano, quando o Hamilton inventa os quaternions, mas é uma coisa puramente algébrica, ele está generalizando os números complexos e inventa aquilo. Aí ele vê, tem um produto aqui, esse aqui, engraçado, dá um número, eu vou chamar de produto escalar, chamou de produto escalar mesmo. E ele tem como interpretação é o seguinte, eu estou multiplicando a norma de um vetor pela norma do outro pelo cosseno do ângulo. E tinha um outro produto que apareceu junto, que dava vetorial, eu disse, esse aqui eu chamo de produto vetorial, e é perpendicular e tal, e a norma é o produto de um, pelo produto da norma de um, produto da norma do outro, pelo seno do ângulo e tal, ele deu essa interpretação toda. Mas, e o Fourier poderia ter se inspirado nisso se ele tivesse vivido, vamos dizer, se ele tivesse vivido depois, mas quando o Hamilton fez isso, o Fourier já tinha morrido. Então, o Fourier não se inspirou nisso. Mas passaram-se, vamos dizer assim, juntando, vamos dizer, do Hamilton, passaram-se aí uns 80 anos, e as pessoas perceberam que o produto escalar do Hamilton tinha tudo a ver com a história aqui. Mas, então, essa história eu só vou poder contar no próximo período. Tá? Mas, não, é interessante, porque é super normal você falar de séries de Fourier, depois você falou de produto escalar com vetor de flechinha e tudo, aí você generaliza de R3 para Rn, de Rn para dimensão infinita, mas na verdade a dimensão infinita veio antes. Bom, mas, de qualquer maneira, tem uma coisa aqui que é o seguinte, chama-se identidade, é o nome do teorema de Pitágoras aqui, identidade de Parseval. Que é a seguinte coisa, se você pegar a série de Fourier, se pegar f e fizer f de x ao quadrado, integrar, chama aqui de menos π a π, seria fazer a integral de menos π a π da série multiplicada por ela mesma dx. Eu substituo por f esse negócio todo aqui, multiplico, aí já, vamos dizer, aí tem infinitos, cada um vai ser multiplicado por cada um dos outros do outro lado lá, tem infinito ao quadrado, parcelas, mas acontece o seguinte, se você acreditar que a integral dessa soma aqui é a soma das integrais, aí, vamos dizer, é verdade, mas não vou parar para justificar isso. O que vai acontecer? Cada vez que eu multiplicar um cosseno daqui por um seno daqui e integrar, vai dar zero. Porque a gente tem o importante, super importante nessa história aqui, que é o que sustenta tudo, né? É que se você fizer a integral de menos π a π de cosseno de nx, seno de mx dx, dá sempre zero. Aqui nm inteiros. E se você fizer também cosseno de nx, cosseno de mx, isso dá zero se n é diferente de m e dá π se n igual a m. É um exercício simples de cálculo 1, calcular as integrais. Então, e mesma coisa para os senos de nx, seno
de mx. Então, quando você, cada cara daqui que você multiplica daqui por um daqui, se cair nesses casos aqui, dá zero. Só não dá zero quando você fizer um cosseno 5x pelo cosseno 5x, ou um seno de 18x pelo seno de 18x. E aí, nesse caso, quando você integra, tá? Então isso aqui, na verdade, vai dar o seguinte, vai dar tem também o caso do A0 sobre 2, mas quando esse cara multiplica um cosseno, a integral do cosseno de menos π a π é zero e a do seno também. Então, no final das contas, isso aqui vai dar a integral, vai dar o somatório de n igual... Vou separar o A0 para ele não ficar dentro do somatório. Né? Quando você multiplicar o A0 sobre 2 daqui pelo A0 sobre 2 aqui, você vai ter A0 ao quadrado sobre 4. Vai dar um número. Multiplicar de menos π a π, esse intervalo mede 2π. Então, vai dar isso vezes 2π. Então, A0 sobre 4 vezes 2π vai dar π vezes A0 sobre 2. A0 ao quadrado sobre 2. E mais o somatório de n igual a 1 a infinito, aí vai dar π a n ao quadrado, porque quando eu multiplicar um a n cosseno por ele mesmo, eu tenho a n ao quadrado vezes o cosseno quadrado, a integral vai dar π, então fica n quadrado vezes π. E mesma coisa com o seno. Então aqui vai ter π bn ao quadrado. Essa é a identidade do Parseval, pode ainda ser escrita assim, né? π vezes A0 ao quadrado sobre 2 mais somatório de n igual a 1 infinito de an ao quadrado mais bn ao quadrado. Talvez eu possa escrever alguma coisa nesse espacinho que resta aqui. Hein? Quando a função é essa aqui, eu vou estar fazendo a integral de x de menos π a π. Primitiva x2 sobre 2, tem o mesmo valor em π, né? Vai dar π ao quadrado sobre 2, assim, vamos dizer, x2 sobre 2 vai ter o mesmo valor de integral de x de menos x ao quadrado de menos π a π. Na verdade, é x ao quadrado, né? Vai ter π ao cubo sobre 3 mais π ao cubo sobre 3. Né? Então, vai dar 2. Então, aqui, nesse caso aqui, vai dar 2 vezes π ao cubo sobre 3. E esses caras aqui ó, vão ter essa cara daqui. Então, isso aqui eu vou ter, vai ser igual a π vezes esse π aqui existe mesmo? Ah, não, desculpa, esse π aqui não tem, né? Porque aqui era 1 sobre π, então aqui tinha 2 sobre π, tinha 2 sobre π desde o começo, então esse π aqui não tem. Quando fiz essa conta aqui, eu esqueci de dividir por π. Então aqui eu tenho π, né? Tem bom, os meus ANs são zero, só tem os BNs. Os BNs todos têm 2. Então, sai 2 ao quadrado, eu tenho 4 aqui. E tenho o somatório de n igual a 1 infinito. O 2 ao quadrado já tirei, virou 4. 1 menos 1 ou 1 ao quadrado é sempre 1. Então, aqui eu tenho 1 sobre n2. Se eu cortar aqui 2 com esse daqui, cortar esse aqui com 2, eu concluo que π
ao quadrado sobre 6 é o somatório de n igual a 1 ao infinito de 1 sobre n de 2. É bem impressionante, né? Um negócio sério de Fourier. Oi. Como é que eu fiz esse somatório aqui? Eu estou usando essa identidade aqui. Então, eu peguei x, que era a minha função, elevei ao quadrado, aí x2, integrei de menos π a π, deu isso aqui. E aí dá esse bicho aqui. Você entendeu como eu cheguei aqui ou é isso que você não entendeu? Aqui? É porque é o seguinte, ó, vamos dizer, eu tenho aqui o A5 cosseno de 5x. Aqui eu tenho o A5 cosseno de 5x. Aí quando eu multiplico um pelo outro, dá o A5 ao quadrado, cosseno ao quadrado de 5x. O A5 ao quadrado sai. E o cosseno quadrado de 5x, quando eu integro de menos π a π, dá π, que é esse π aqui. Então, todos os termos têm um π que sai, e tem o AN ao quadrado e o BN ao quadrado. Só o A0 que tem uma irregularidade, se eu separei ele. Então, a menos de demonstrar essa identidade aqui, que eu não vou demonstrar, mas é interessante porque ela depende do teorema de aproximação de Weierstrass, de certa forma, da versão original. Quer dizer, o fato de que você pode aproximar toda a função contínua por uma série de... um polinômio trigonométrico. Então, usando porque a identidade de Parseval depende exatamente disso, de você saber que quando você faz essa série aqui, essa igualdade vale no sentido de L2. Então, os detalhes aqui dessa demonstração passam pelo teorema de aproximação de Weierstrass e, vamos dizer, provar que essa soma aqui assim, pode ser feita dessa maneira. De certa forma, é a integral de Lebesgue. Mas, de qualquer maneira, eu não queria deixar passar essa oportunidade de mostrar um caminho, como é que sai esse π ao quadrado sobre 6 aí. Deve ter outros caminhos, mas esse é o que eu conheço. Assim. Então, botei esse exercício para isso. Acho que esse era o principal, não sei se... E, bom, dos problemas do teste, acho que o problema 1 eu botei lá o caminho para demonstrar o teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, achei na... Isso é importante, não sei como é que vai inserir deve estar inserido em algum lugar, nos buscadores de inteligência artificial. Né? Quando vem, boto lá, teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein. Temos referência, bota aqui e tal. Aí eu olho, se for USP, deve ser bom. Se for sei lá o que, não deve ser bom. Então eu achei um da USP e disse, pô, esse deve ser bom. Então eu mandei como referência para vocês. Que um dos problemas que ainda tem nesse momento é que você pede para o ChatGPT fazer um negócio e ele pega lá o que tem. E aí pode ser uma coisa de uma fonte confiável ou uma outra não confiável. Mas, de qualquer maneira, está ali para vocês dizer, não, um dia eu vou sentar e demonstrar esse negócio. Não. Certo, um teorema desse é um teorema simples. Não, um dia eu tenho que saber isso aqui. Mas tem um outro que eu coloquei, que é o seguinte. Imagina que você quer... Tem um problema lá. Você quer atribuir uma probabilidade. Pensa assim, você tem aqui um intervalo AB. Pode ser a reta toda. O importante é ser infinito.
e não enumerável. Então, você quer atribuir uma probabilidade P de x a cada x do seu intervalo AB. E quer que cada ponto tenha uma probabilidade positiva. Mas você tem uma restrição que é a seguinte, né? A soma das probabilidades é limitada porque a soma das probabilidades tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Então, sempre, né? Isso aqui é todo x em AB. E se x1, xn pertence a AB, então P de x1 mais P de xn é menor ou igual a 1. Sempre, na verdade, é menor, né? Vou botar logo menor, porque como se a soma já fosse 1, os outros que não estão aqui teriam que ter probabilidade zero. Menor que 1. O fato é que, infelizmente, isso é um sonho impossível. Quer dizer, é um problema que você tem que lidar logo quando você vai trabalhar com probabilidades, é que se você tem um espaço amostral assim, com uma infinidade não enumerável de elementos, você não pode atribuir uma probabilidade positiva a cada ponto. E você vai ter que dizer, não, vou atribuir probabilidades a conjuntos. E a demonstração é muito, muito simples, porque, olha só, se você pensar assim, o conjunto do x, tais que P de x é maior que zero, vou chamar esse cara de A, ele pode ser escrito como uma união de n igual a 1 ao infinito de AN, com AN igual ao conjunto do x, tais que P de x é maior. Vou até botar maior ou igual, né? Aliás, vou botar maior ou igual. Vou botar assim. Não sei se eu começo do 2. Bom, 1 sobre... Vou botar assim, 1 sobre n mais 1 menor que P de x menor ou igual que 1 sobre n. Então, o A1 vão ser os caras que vão ter probabilidade menor ou igual que 1 e maior que meio. O A2 menor ou igual que meio e maior que 1/3. Etc. Tem uma coisa clara, né? Se os caras todos aqui têm probabilidade maior que 1 sobre n mais 1, você tem no máximo n aqui. Então, você pode dizer que o número de elementos de AN é menor ou igual que n. E aí acabou, morreu, né? Porque você tem no máximo um cara no A1, 2 no A2, então você tem aqui 1. Então você pode enumerar esses caras. É uma união enumerável de conjuntos finitos. Oi. É porque, por exemplo, no A5, os caras têm probabilidade maior que 1/6. Eu não posso ter 6 caras com probabilidade maior que 1/6. Senão a soma das probabilidades seria maior que 1. Então, isso aqui para todo n, e isso implica que A é enumerável. No máximo. Quer dizer,
Posso esquecer que eu defini para todos os x e simplesmente considerar assim, eu defini probabilidade. E eu vou atribuir probabilidade, e aí eu quero olhar os pontos, quais são os caras que têm probabilidade maior que zero. Será que esse cara pode ser todo mundo? Então já está claro que não pode ser todo mundo, pode ser no máximo um conjunto enumerável. É fantástico isso, porque qualquer espaço amostral que tenha uma infinidade não enumerável de elementos, você não pode atribuir uma probabilidade positiva a cada um deles. Então, isso coloca a teoria da probabilidade diante dessa situação. Quer dizer, você vai ter que atribuir probabilidade não a pontos, mas a conjuntos. Porque, tipicamente, se você não quiser ser muito injusto, os seus pontos vão ter probabilidade zero. Tipicamente, assim, você olha, sei lá, no intervalo 0,1, a probabilidade de você sortear ali um cara e dar meio é zero. Contrariamente ao que diz a experiência, porque se eu pedir a vocês um número entre 0 e 1, a maioria vai dizer meio. Se o sorteio for honesto lá, a probabilidade de sair meio é zero. Se for equiprovável, eu nem incluí se eu incluir aqui a hipótese de que é equiprovável, todos os pontos têm a mesma probabilidade, então todos os pontos terão probabilidade zero. Não posso ter, se eu posso ter só no máximo a quantidade enumerável com probabilidade positiva, então não é equiprovável. Então, o jeito é. Então, aí a situação é essa, você vai trabalhar com probabilidade no intervalo 0,1, ou sei lá, 15, 18, e cada ponto tem probabilidade zero. Mas quando você junta os pontos em conjuntos, eles podem ter probabilidade diferente de zero. É exatamente a situação que a gente tem na integral. Quer dizer, quando você integra uma função em cima de um ponto só, dá zero. Quando você integra no intervalo, dá alguma coisa. Então, e aí isso aproxima, isso na verdade faz com que a teoria da probabilidade, vamos dizer, fica como um caso especial dentro da teoria da medida. É o caso especial, super caso especial. Mas no curso de probabilidade você tem todo um linguajar, quando vai definir probabilidade e tal, que é linguajar da teoria da medida. Quem meio que formalizou isso foi um cara chamado Kolmogorov. Um grande matemático russo do século passado. Ele vai aparecer de novo na nossa história da série de Fourier. Bom, vocês têm dúvidas aí? Quer dizer, nosso teste tinha mais coisas, mas essas duas eu queria destacar. E a questão da série de Fourier tem a questão da convergência. De certa forma, no mesmo nível que o problema das séries de potências. Porque a gente não estuda séries de potências para calcular a série de potências das funções que a gente conhece. A gente calcula e tal, é importante saber a série do seno, do cosseno, exponencial, logaritmo e tal, mas, na realidade, o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai resolver problemas
em que a gente está buscando alguma função. Eu fiz aquele caso do massa-mola, quer dizer, uma equação diferencial, você quer saber quem é a função que satisfaz essas restrições físicas aqui. E, eventualmente, você acha lá uma f de x igual a somatório de n igual a zero infinito de an x elevado a n. E você quer isso aqui, na verdade, quando a gente escreve assim, o que a gente está dizendo é que você tem fn de x igual a somatório de k igual a zero até n de ak x elevado a k, e você quer saber quem é o limite. Você quer definir essa f como limite dessa sequência de funções. Então, a primeira coisa é dizer, bom, para cada x eu tenho uma sequência e eu defino o f de x como limite da sequência correspondente. Mas isso pode não ser suficiente. Então, foi legal a gente descobrir que aqui, na verdade, a convergência era uniforme e que as derivadas também convergem uniformemente. Você pode derivar termo a termo e tal, coisas que não sairiam simplesmente se a gente soubesse que para cada x, fn de x define uma f de x. Bom, o caso da série de Fourier é igual. Quando você escreve f de x igual a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 a infinito de an cosseno de nx mais bn seno de nx, o que você está dizendo é que você tem para cada n, assim, nzão, fnzão de x é igual a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até nzão desse negócio aqui. E agora você quer que a sua f seja o limite, quando nzão tende para infinito, das suas fnzão. Cada uma dessas aqui estará definida. E, de novo, o problema pode ser o seguinte, no começo é divertido. Agora, ele acabou de fazer para f de x igual a x, calcular a série de Fourier dela, com senos e tudo. Mas o problema lá do Fourier, só para a gente se situar, é o seguinte. O problema mais simples é isso. Você tem aqui uma barra. Tipicamente, esse comprimento aqui é L, mas você faz uma mudança de escala, bota aqui π, alguma coisa assim. E você tem uma distribuição inicial de temperaturas aqui. Imagina que essa barra aqui é uma coisa unidimensional, totalmente isolada, assim, um pedaço de um cabo, fio de cobre, com bom isolamento aqui e tal, de maneira que não tem troca de calor, a não ser dos pontos aqui uns com os outros e, eventualmente, pelas extremidades. E aí ele quer saber, dada a distribuição inicial de temperatura, como é que esse negócio vai evoluir. Então, tipicamente ele não sabe quem é a distribuição inicial de temperatura, mas pode ter algum chute. Mas, no fim das contas, ele vai obter, para cada instante t, uma série dessas aqui, onde esses caras dependem de t. E você precisa saber se esse negócio realmente é uma função, se isso daqui converge para alguma coisa. E, bom, já de cara a gente já viu que, como a série de Fourier pode ser definida de maneira muito fácil, mesmo para funções descontínuas, você não tem esperança, em geral, nem que isso convirja pontualmente. Quer dizer, você dá um x, você nem sabe se fn de x converge para alguma coisa. Então, o Fourier soltou as séries dele, mas no primeiro momento ninguém sabia se isso daqui tinha toda a cara de dar certo, mas ele não sabia nem se eu botar aqui f de x igual, se isso aqui vai dar certo. Aí as pessoas foram, né, nos primeiros, acho que 1800
sei lá, 1829, alguma coisa assim, acho que é o Dirichlet. Até anotei no papelzinho aqui umas datas. Mas essa daqui não tem anotado no papelzinho. Isso aqui demonstra o seguinte: se você tiver assim a F contínua com derivada contínua. Na verdade, a derivada não precisava ser contínua. Você pode ter umas quebras assim, derivada direita, derivada esquerda e tal. Aí tudo bem. Você tem Fn converge para F uniformemente. Coisas assim boas e tal, uma coisa boa. Mas, e se não for, aí eu tenho uma data aqui importante, que é 1876. Quase 50 anos depois, o negócio ainda estava. Aí tem o Dubois-Reymond, acho que mesmo com esse nome, acho que ele era alemão. Ele dá um exemplo de uma F contínua tal que se você fizer a série de Fourier, tal que existe um x0 com Fn de x0 não convergindo para f de x0. Você dá uma função contínua, calcula a série de Fourier, os coeficientes, monta a série, aí substitui o x0 aqui, esse aqui não dá lá, acho que nem converge para lugar nenhum. Na verdade, a situação é um pouco pior, porque, na verdade, dá para modificar esse exemplo de maneira que existe um conjunto enumerável de pontos em que fura esse negócio aí. Aí já é meio assim, né? E aí as pessoas estão lá ralando e tal. E tem uma coisa que vai aos poucos se construindo, é o que significa, o que significa isso aqui. Vamos dizer, nós temos, eu já falei desse negócio, mas vou voltar. Você dizer que Fn converge para F, tem pelo menos, né, vou chutar assim, 3 ideias razoáveis. Pontualmente. É um nome meio esquisito, né? Porque parece que todo dia a Fn chega lá na mesma hora, pontualmente, ela converge. Mas significa que Fn de x converge para f de x para todo x. O segundo seria uniformemente. Quer dizer, uniformemente significa que sup de Fn de x menos f de x converge para zero. Aquele da faixinha e tal. Tem um terceiro, que a gente ainda não... Mas que a gente chama de convergência L1. É o seguinte, é na área. Significa o seguinte, que a integral de... Sei lá, vou botar aqui de menos π a π de Fn de x menos f de x em módulo converge para zero. Então, é como se você dissesse, eu vou medir a distância entre duas funções, eu tenho uma função aqui, outra aqui, eu meço a distância por essa área.
E demorou, eu acho, demorou um bocado assim para as pessoas entenderem que havia uma diferença entre L1 e L2, que seria você fazer a integral de menos π a π de fn de x menos f de x ao quadrado, tira a raiz quadrada para ficar bonitinho, tender a zero. Na verdade, aqui tem o LP. Para P maior que 1, você pode fazer módulo de Fn menos F elevado a P, integrar e tirar a raiz pésima. Mas tem realmente o fato de que isso daqui é diferente disso, não pareceu nada claro. Mas já isso aqui, isso está ligado à integral de Lebesgue. Então aqui, vamos dizer, em 1900, você tem a integral de Lebesgue. A integral de Lebesgue ela é importante porque ela permite, vamos dizer, clarear melhor essa história aqui das funções integráveis, do que é integral, mas também é o seguinte, né? Quando você tem isso aqui, imagina, vamos dizer, vou colocar uma coisa assim, se você tiver, da integral de Lebesgue, você depreende o seguinte, que se a zero ao quadrado sobre 2 mais somatório de n igual a 1 a infinito, de an ao quadrado mais bn ao quadrado, for finito, então, pensa assim, em vez de supor que você tem uma f aqui, suponha que você tem esses caras aqui, tem só o lado de cá. Aí você quer definir uma f. Se isso daqui acontece, então existe uma f tal que Fn converge para F, nesse sentido, L2. Repara que isso é uma coisa super importante, porque é um teorema de existência. Porque eu não estou, na verdade, tão interessado, estou também, mas não estou tão assim interessado em saber se, dada uma F, a série de Fourier converge para ela assim ou assado. De alguma maneira deve convergir, sei lá. Mas eu vou, a partir do meu problema, definir uma solução que é dada por uma série de Fourier. Eu não tenho uma F de onde essa série de Fourier saiu. Ela está ali, fiz contas e disse, ó, a minha solução é isso aqui, do lado de cá não existe. Mas isso aqui é uma função? Como é que é esse negócio? Então, vamos dizer, no contexto da integral de Lebesgue, você pode, pelo menos, garantir que, se isso daqui for verdade, então existe uma F, tal que essa Fn converge para F. E, bom, considerando que esse negócio daqui, pela identidade de Parseval, se você tiver a sua F realmente, né, suponha que você tenha a sua F, então essa soma aqui é a integral de f de x ao quadrado de menos π a π. Se você tem a sua f, é só você supor que ela tem essa integral ali. Então, vai existir essa f daqui. E ela é igual à sua f. Tá? Vamos dizer, se você tinha essa f, fez isso aqui, essa aqui tem integral integral de menos π a π de f de x ao quadrado
Finito. Então, isso aqui é finito, existe uma suposta segunda F tal que isso acontece, mas, na verdade, essa segunda F é a sua própria F. Mas tem uma coisinha, né? Isso aqui não é convergência pontual. Isso aqui é convergência sim. Estou dizendo que estou fazendo a diferença, elevando ao quadrado, calculando a área, e eu sei que, eu fiz exemplo assim, né? Você tem uma função assim, e essa... Você pode fazer, por exemplo, você pode fazer esse negócio aqui, fechar assim, mantendo esse pico aqui, essa área tende a zero, mas a sua função em cada ponto, nesse ponto aqui, está tendendo para cá e não para cá. Pode acontecer. Mas fica claro também, no contexto da integral de Lebesgue, que você não pode esperar, né, que Fn de x convirja para f de x para nada melhor do que a menos de um conjunto de medida nula. Porque no contexto da integral de Lebesgue, você pega uma função, aí muda ela num conjunto de medida nula, a integral de Lebesgue não percebe. Então, a série de Fourier, você tem a função, sei lá, 1 para todo x. Aí você diz, não, mas nos racionais vai passar a valer 0. Você calcula os ANs, os BNs aqui, vai dar a mesma coisa. Então, a série de Fourier não tem como saber se a sua função é 1 ou é 0. Então, você não pode esperar que ela convirja em todos os pontos para a função que você deu. Mas, a menos de um conjunto de medida nula, pode esperar. Só que aí tem um negócio em 1900, deixa eu ver aqui, acho que é 28. Aqui no meu negócio. 1928. O Kolmogorov, esse da probabilidade, dá um exemplo de uma função que é integrável, uma f, integrável a Lebesgue. Então, isso é uma função, tá? Bonita, ela tem integral, bonitinho. Você calcula a série de Fourier, né? Pega essa série de Fourier, aí calcula esses caras, não converge para f em nenhum ponto. Nenhumzinho. Um exemplo assim, matador. Você tem uma função que é decente, tem integral, e então, 1928. Matou a pau. Acabou. Mas não era assim, porque tem uma diferença entre L1, que são as coisas integráveis, e L2. Então, em 1966, um sueco chamado Carlsson, ele demonstra o seguinte, tá bom, mas se a função não fosse só integrável, se ela for de quadrado integrável, tá? Por exemplo, 1 sobre raiz de x, perto de zero, é integrável. Mas o quadrado dela é 1 sobre x, que não é integrável. Então, 1 sobre raiz de x, para o Carlsson ainda é ruim. Então, tem que ser um pouquinho menos que raiz quadrada para elevar ao quadrado e ainda ser integrável. Então, você tem uma função que é de quadrado integrável. Aí você calcula os coeficientes de Fourier e olha, e aí, a menos de um conjunto de medida nula, converge. Então, é sutil assim. Mas é interessante pelo seguinte, é porque... e, bom, por esse trabalho e outras coisas, o Carlsson ganhou o Prêmio Abel de Matemática em 2006. Fez em 66, esperou 40 anos para ser considerado top. Mas, porque
tem muita matemática, muita análise, muita teoria que, principalmente essa diferença entre L2 e L1, o fato de que tem um produto escalar por trás da série de Fourier, tudo isso estava sendo construído ainda. Quando o Kolmogorov deu o exemplo dele, isso ainda não estava muito claro. Mas é interessante que ficou 40 anos ali meio... E meio, vamos dizer, subjúdice, né? Porque, imagina, você faz uma solução lá do problema de engenharia e você faz uma série de Fourier e esse negócio poderia divergir em todos os pontos. Então, e série de Fourier foi, assim, eletrônica usou série de Fourier direto, né? O tempo todo, os filtros, todas as coisas, essa ideia aqui. Então tem todo uma história aqui e muita matemática que foi desenvolvida, né? Por exemplo, essa ideia de norma, de distância entre funções, de espaços de funções. Então, vocês ouvem falar de dimensão infinita, né? Um espaço de dimensão infinita, basicamente, é um espaço de funções, em que cada função é considerada um elemento do espaço. Que a gente está fazendo meio isso aqui, né? A gente fazia a sequência AN convergir para o ponto A, agora tem a sequência FN convergindo para a função F. Bom, e de qualquer maneira, você passa a gente pode considerar, em geral, o problema de aproximar funções. Tem uma ideia muito bonitinha que surge nessa coisa aqui, que é uma outra ideia de como você aproximar funções. Bom, que é a seguinte: todo mundo aqui passou uns bons 2 anos meio trancado dentro de casa, assim, né? E ouvindo falar da média móvel, né, semanal. Né? O que é uma média móvel? Né? Você tem uma série de dados, né? E eles variam muito. No caso que a gente conhecia, que era o número de mortos em cada dia, tinha uns picos que eram devidos a variações no fim de semana, não contava, sei lá, não totalizava, então tinha momentos de pico que eram atípicos. Então, você ter um negócio assim, não necessariamente houve realmente uma mudança para que isso pulasse aqui para cá. A mudança pode ser só um probleminha interno. Então, uma maneira de lidar com isso era dizer, não, em vez de eu considerar o número correspondente a cada dia, você faz a média dos últimos 7 dias. Claro, você não pode fazer, você poderia dizer, não, mais preciso seria fazer a média com esse cara, 3 para cá. Acertar isso aqui.
Então, no caso da média móvel, seria legal você poder botar 3 dias para cá, 3 dias para cá, mas geralmente era assim. Mas, em geral, a gente pode pensar isso para funções definidas, por exemplo, em R. Você tem uma função definida em R, e aí você tem a função aqui e, de repente, ela tem uma descontinuidade aqui. Uma maneira de você limar essa descontinuidade é dizer, em vez de eu considerar para cada x f de x, eu substituo, aqui é a minha f, eu substituo a minha f por uma f índice h, que vai ser o seguinte, f de índice h seria 1 sobre 2h integral, né, f índice h de x, 1 sobre 2h, integral de x menos h, x mais h, de f de t dt. Então, o que eu faço aqui? Em cada ponto, eu pego aqui menos h mais h. Quando chega nesse cara daqui, eu tenho x menos h, x mais h. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou chegando, né, eu estou andando com esse bicho aqui. Quando eu chego aqui, está tudo ainda regular. Aí, essa descontinuidade, ela começa a entrar na minha média, mas ela entra só um pouquinho. Então, ela não causa uma descontinuidade na f índice h. A minha f índice h, né, ela vai vir até aqui mais ou menos assim, e depois ela vai começar a fazer alguma coisa mais ou menos assim, que vai limar a descontinuidade. Está claro? Então, substituir uma função por uma média dos seus valores próximos de um ponto tende a regularizar a função. E se você para pensar e tal, uma maneira, vamos dizer, menos radical seria fazer o seguinte, ó. A gente viu numa prova, né, apareceu lá a possibilidade de você construir funções assim, né? Certo? Quer dizer, você tem aqui uma função φn de R em R, sem infinito, tem todas as derivadas, e aqui você tem, vamos dizer assim, de menos 1 sobre n até 1 sobre n. Então, φn de x maior que zero, sem somente ser x em modo é maior que 1 sobre n. Aliás, φn de x é maior que zero, se isso aqui é menor que 1 sobre n. E você tem a integral em R de φn de x igual a 1. Aqui vamos botar assim, vou tirar aqui, para não botar mais uma coisa, vou botar aqui zero infinito. Assim fica claro que a φn é não negativa. Então, esses caras aqui, ó, são... É como se fosse uma densidade de probabilidade, né, em que se concentra no zero. Então, aqui você tem... E a ideia é que você pode usar isso e andar com esse negócio aqui. Quer dizer, você pega aqui o ponto x, em vez de você fazer essa média por aqui, você bota a φn aqui assim e multiplica pela f. Então, você faz, vamos dizer, uma fn de x vai ser a integral, vamos supor, integral de menos infinito a mais infinito, dizer assim, de f de y, φn de x menos y, dy. A φn ela tem a simetria, tá? Que é, o que você faz? Quando você faz φn de x menos y, você traz o zero para o x. Então, você traz o zero para o x e a sua φn vem parar aqui assim a cada x que você tem.
E aí você está tirando uma média. Aqui é de menos infinito a infinito, porque, na verdade, né, o y aqui só importa com o y pertencente a x menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n. Fora disso, a φn é zero. Então, mesmo que a sua f não esteja definida na reta toda, você estende ela para a reta toda de alguma maneira. Mas tem essa ideia aqui. E como essa φn ela tem muita regularidade, há uma esperança de que talvez isso aqui seja, vamos dizer, herde alguma regularidade dessa φn. Então, em princípio, quer dizer, se a f não for contínua, não, mas supõe que a f é contínua. O que eu tenho para anunciar para vocês é o seguinte: se a f for contínua, essas fn vão convergir para f uniformemente em intervalos limitados, e elas vão ter, essas fn vão ter todas as derivadas que você quiser, infinitas derivadas. E enquanto a f tiver derivada contínua, as derivadas das fn convergem para as derivadas da f. Então, se a f tiver até quinta derivada contínua, até a quinta derivada da fn vai convergir uniformemente para f também. É uma maneira relativamente mais barata de você aproximar uma função por funções de classe C infinito do que, vamos dizer, o teorema de Weierstrass. Porque em boa parte das situações no teorema de aproximação de Weierstrass, você só precisa saber que você está aproximando a sua função por funções de classe C infinito. Não sei que seja polinômio. Bom, eventualmente pode ser útil, mas... Né? E é bonitinho. Basicamente, aqui, a questão é que derivar f aqui vai passar por derivar φn. Quer dizer, quando você for... Se você olhar assim, dizer, vou derivar em x. Então, deriva em x aqui dentro, φn tem tantas derivadas quanto você quiser, então todas as derivadas que você quiser, você tem da φn. E o fato de... Vamos olhar a diferença, fn de x menos f de x. Então, isso vai ser essa integral de menos infinito a infinito de f de y, φn de x menos y dy, menos f de x. Eu acho que tem duas coisas para a gente fazer aqui. Uma primeira coisa é a seguinte: a gente pode trocar a variável de integração aqui, né, fazendo x menos y. Se a gente fizer aqui x menos y igual a z, então y vai ser igual a x menos e, dy vai ser menos dz, né? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer aqui integral. O x está fixo nessa história aqui, nessa integral. Então, quando o y varia de menos infinito a mais infinito, o z varia de mais infinito a menos infinito. Então, se eu trocar para menos infinito mais infinito, esse menos aqui vai sumir. Né? Então, aqui eu vou ter f de x menos e, φn de z, dz. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que eu posso escrever isso aqui como integral de menos infinito a infinito de f de x
φn de z, dz. Porque x não depende de z, o f de x é um número, sai dessa integral, e a integral de φn é 1. Um truque nojento, mas é um truque muito bom, né? Então, isso aqui é igual a integral de menos infinito a infinito. Eu já posso juntar, como eu tenho φn aqui, tenho φn aqui, eu junto numa só. Então, eu posso fazer f de x menos z, menos f de x, φn de z, dz. Só que o z aqui está variando. Vamos ver, o z aqui, na verdade, ele varia de menos 1 sobre n a 1 sobre n. Então, isso daqui é igual a integral de menos 1 sobre n a 1 sobre n, de f de x menos z, menos f de x, φn de z, dz. E aí, suponha que eu estou considerando um intervalo AB aqui. Tá? O meu x vive nesse intervalo AB. Se a minha f é contínua no intervalo AB, eu provei que ela é uniformemente contínua. Então, para n suficientemente grande, não importa qual seja o x e qual seja o z, já que ele está a uma distância de x menor que 1 sobre n, isso daqui vai ficar menor que algum epsilon que eu dê. Então, eu dou um epsilon, né, para todo epsilon maior que zero, existe n0, tal que assim, y menos x menor que 1, n maior que n0, implica n0 tá, botar assim, 1 sobre n, implica f de y menos f de x menor que epsilon para todo n maior que n0. Então, para n maior que n0, isso aqui fica menor que epsilon, sai. Vamos ver, eu boto aqui módulo menor ou igual que módulo, esse aqui é positivo, não precisa. Isso aqui menor que epsilon, sai. Fica epsilon aqui, essa integral é 1, fica menor que epsilon. Então, Fn converge para F uniformemente. E assim. Bom, e as derivadas? Tem derivada? Como é que é e tal? As derivadas são meio isso. Você deriva, você passa aqui assim, ó, e aí a derivada da Fn está garantida porque Fn é derivável. Assim, sendo otimista, né? Eu vou derivar em x aqui, se é derivável em x, posso derivar, tá bom. Por outro lado, se eu fizer essa troca aqui, enquanto a f for derivável, eu posso derivar aqui também. E aí os dois vão ser iguais. Essa ideia, assim. Se eu vou fazer... vamos dizer, o certo mesmo é fazer... Você tem que provar que a Fn é derivável pela definição. Bota aqui e tal, tem que usar continuidade uniforme, dá um certo trabalho, mas funciona. Então, você tem essa máquina de produzir aproximações e que funciona em contextos de mais variados. Você pode, em Rn, você pode produzir... Se você tiver em R2, você pega essa φn aqui, você roda ela e você tem um calombinho em R2 que funciona. Se for numa superfície, tem várias situações que esse bicho pode ser usado. Tem oculto aqui uma espécie, vamos dizer, um produto de convolução, que é como se fosse uma ideia de convolução.
que é simplesmente você... A convolução é uma ideia semelhante ao produto de séries. Imagina, você vai multiplicar somatório de AN vezes de n igual a 0 a infinito, vezes somatório de Bn, n igual a 0 a infinito. Bom, se essas somas forem condicionalmente convergentes, está mal, mas supondo que sejam absolutamente convergentes, significa que você pode trocar a ordem como você quiser. Uma maneira bonitinha de você fazer isso é o seguinte: você vai ter todos os produtos dos ANs pelos BNs, mas você agrupa de maneira que o índice daqui somado com o índice daqui tem o mesmo número. Então você pode escrever assim: isso é o somatório de n igual a 0 a infinito do somatório de, sei lá, k igual a 0 até n de AK Bn menos K. Então aqui você tem todos os produtos, mas você está pegando o A0 com o Bn, o A1 com o Bn menos 1, o A2 e tal, juntando aqui assim. Isso é particularmente interessante se for uma série de potências, porque aí esse cara e esse aqui tem o x elevado a n, né? Um tem o x elevado a k, o outro tem o x elevado a n menos k, você junta, fica assim. Então, é uma maneira natural de você escrever o produto de duas séries de potências como uma série de potências. E aqui, isso é meio isso, né? Você está pegando... É como se você estivesse fazendo a integral. A integral é uma soma infinita, só que em vez dos índices serem números reais, os índices são números reais. Então seria meio como pensar assim: integral de f de y dy de, sei lá, menos infinito a mais infinito, vezes a integral de menos infinito a mais infinito de g de y dy. E aí você pegar e dizer: eu vou fazer uma coisa assim, como se fosse a integral de menos infinito a infinito, da integral de menos infinito até x, de f de x menos y, g de y, dy, dx, uma coisa assim. Como se você estivesse pegando os índices, de maneira que essa soma aqui dá sempre x. E isso, às vezes, é interessante em certos contextos, que a gente não tem aqui, mas tem inclusive, porque tem uma analogia, tem uma versão das séries de potências chamada transformada de Laplace. Vou aproveitar o momento, fazer um comentário. E a transformada de Laplace. Na verdade, as transformadas são tipicamente algo como uma espécie de isomorfismos, assim. Você, geralmente, elas servem para você fazer alguma operação. Talvez a primeira transformada é a numeração. Você pega os objetos e associa a eles números. Tá?
Então, você pega os objetos e associa números. Mas, vamos dizer, num nível menos elementar, você pega os números naturais e associa a cada número natural uma coisa assim, né? A0, A1, até a n, e que isso daqui é a n 10 elevado a n mais etc, mais A1 vezes 10 mais A0. É o sistema de numeração de posição. Isso foi feito de maneira que, bom, primeiro é uma coisa sintética boa, né? Mas permite a gente somar, multiplicar, então, de uma maneira mais fácil, né? A gente pegar dois números aqui e somar, você pega as representações e tem uma maneira de somar. Então, depois tem a extensão disso para R, né? R, vamos dizer, vai ser, vou sinteticamente escrever assim, né? A1, A2. Vamos dizer, o conjunto desses caras aqui, você pega um número real e associa a sua representação no sistema de numeração. Então, isso estende para os reais essa facilidade de operar. E o Newton inventa, né, inventa essa transformada, que você tem uma função f e você associa a ela uma sequência a n de números reais. Na verdade, é mais fácil pensar o contrário. Você tem a sequência a n e a ela você associa uma f. Né? Quer dizer, daqui, você pegar a n, você tem f de x igual a somatório de a n x elevado a n. Essa transformada que a gente estudou durante um certo tempo nesse curso. Eu não conheço direito. A transformada de Laplace, bom, Laplace é um matemático da época, mais ou menos, da Revolução Francesa, final do século XVIII, começo do século XIX também, porque ele é contemporâneo de Napoleão. Tem uma história famosa, porque Laplace escreveu um livro de mecânica e ele diz que se tiver uma inteligência suficientemente poderosa para, vamos dizer, armazenar todos os dados do universo e processar todas as leis do universo, essa inteligência vai conhecer o passado e o futuro, você vai poder calcular a partir dos dados atuais de onde as coisas vieram e para onde elas vão. É uma concepção bem mecanicista. Isso ficou conhecido como o demônio de Laplace. Hoje é conhecido como chat GPT. É uma versão moderna. Mas o Laplace, ele escreveu o livro dele de mecânica e alguém leu lá, né? Cochichou no ouvido do Napoleão. Napoleão reclamou com ele. Mas vem cá, não tem Deus no seu livro? Ele falou, eu não precisei dessa hipótese. Mas então, então Laplace é alguém que viveu 200 anos, mais de 200 anos atrás, mas essa transformada só no século XX, com o Heaviside, é que ela foi realmente utilizada. E a ideia é fazer isso aqui, mas em vez de usar potências inteiras, usar potências reais. Então, seria meio uma coisa assim, você pegar uma função a de t e associar a ela uma função que seria assim, a de t, aí você multiplica por x elevado a t
e integra de t igual a zero, dt, de zero a infinito. Quer dizer, você, em vez de somar em n, você soma em t. Isso, vamos dizer, essa não é exatamente assim que a gente escreve a transformada de Laplace, mas é importante entender isso, porque aí você entende o que está por trás de muita coisa transformada de Laplace. Você pensa, bom, o x elevado a t, né? X elevado a t, na verdade, é elevado a t log de x. Assim como aqui você pensa assim, quanto menor o x, melhor, aqui também seria uma coisa assim, pensar quanto menor o x, melhor. Então, o log de x seria um número que seria negativo. Né? Para x pequeno, o log de x é negativo. Então, como escrever assim, é elevado a menos st, onde esse menos s está no lugar do log de x. Então, a transformada de Laplace, na verdade, você escreve integral de zero a infinito de f de a de t aqui, né? A de t é elevado a menos st dt. E esse negócio é conveniente também para lidar com equações diferenciais e com uma vantagem, né? Como aqui claramente, vamos dizer, aqui a gente tem, vamos dizer, dada a sequência n, você define a f. Mas você sabe que se a sua f for derivável e tal, dá para você calcular os ANs e tal. Aqui não é tão simples, dado o bicho do lado de cá, chegar no A de cá. Inverter a transformada de Laplace é um problema relativamente delicado. Mas ela funciona, como esse negócio daqui é contínuo, você pode ter uma equação diferencial envolvendo esse A e usar a transformada de Laplace para resolver. E isso permite que o A permite lidar com situações em que essa função A pode ser descontínua, em alguns pontos. Em circuitos elétricos, isso, por exemplo, é usado porque você tem, sei lá, uma chave que de repente liga. Então, você tem uma função que é zero assim, de repente ela é ativada. Mas é uma curiosidade aqui. Mas, de qualquer maneira, o dia que vocês se depararem com uma transformada de Laplace, lembrem-se disso, que o caminho da analogia é pensar na série de potências em que você botou um expoente que era contínuo, não é mais um número inteiro, e que você trocou o x por e elevado a menos s. Isso vai ajudar a entender muita coisa que de repente cai do céu. Bom, então foi uma digressão. Que horas são? Quanto mais eu posso digressar? 12h45. Bom, então o nosso fio da meada, assim, né, é que nós viemos do cálculo, né, com derivadas séries, um monte de coisa. Aí nós temos um problema de aproximações. Então aqui tem as séries de Newton. E agora séries de Fourier.
Sendo que tem uma transição importante aqui, é porque as séries de Newton são baseadas na derivada. Para você, ela está bem adaptada para a derivada. As séries de Fourier são baseadas na integral. Então, isso forçou uma discussão do conceito de integral. Né? Então, isso aqui leva à questão da integral. Que a gente meio que roçou assim, falando do que é um conjunto de medida nula. A gente não vai fazer um curso de integral, mas, vamos dizer, por volta de 1900, mais ou menos assim, tem a integral de Lebesgue. Ela está, para você construir a integral de Lebesgue, você precisa de tem dois ingredientes básicos. Né? Vamos dizer assim, vou botar o nome do Riemann aqui, o Riemann, porque ele é o cara que, sei lá, uns 50 anos ou menos antes do Lebesgue, ele bota em pratos limpos o que era a integral que era usada desde antes do Newton, vamos dizer assim. E aqui tem uma coisa que é o seguinte, aqui as somas são finitas. Na integral de Riemann, você só trabalha com somas finitas. E na integral de Lebesgue, elas viram somas... Quer dizer, você se permite trabalhar com somas infinitas. Basicamente, né, o momento em que isso acontece é o seguinte, é que no Riemann, você pega um conjunto qualquer que você quer medir, e aí você ladrilha ele. Os ladrilhos não precisam ser todos iguais, mas eles são em número finito. Então, você tem x contido numa união de i igual a 1 até n de, chamar assim, RI, para ser os retângulos. E isso, vamos dizer, implica que a medida de x, chamar de m aqui a medida. A medida de x é menor ou igual que a soma de i igual a 1 até n da medida dos RI. E a integral de Riemann e de Lebesgue tem em comum o seguinte ponto de partida. Nós sabemos medir retângulos. Então, ou se estivermos na reta, sabemos medir intervalos. E a gente usa isso para medir o resto. Só que na integral de Riemann você está aqui. Na integral de Lebesgue, você pega e pode cobrir por uma infinidade. Então, você tem x contido na união de n igual a 1 a infinito de Rn, e isso significa que a medida de x é menor ou igual que a soma essa união aqui é uma união enumerável.
Porque já ficou, vamos dizer, um subproduto daquela curiosidade de mostrar que você não pode dar uma probabilidade positiva para um conjunto não enumerável de pontos, também significa que se você quiser somar uma quantidade não enumerável de parcelas infinitas, isso sempre vai dar infinito. É o mesmo princípio. Então, isso aqui já faz uma diferença, porque você consegue, em princípio, medir mais coisas. Mas é claro que isso aqui dá uma espécie de uma medida exterior, nos dois casos. A outra diferença é que na integral de Riemann, no Riemann não tem isso explícito, né? Mas naquela integral, acho que é do Darboux, não sei o que você faz as somas superiores e as somas inferiores, você faz aproximações por dentro e por fora. Então, aqui você faz aproximações Ora, essa é meio que a segunda sacada do Lebesgue. Quer dizer, ele não pode... eu imagino assim, que o Lebesgue ele tinha o conceito de conjunto de medida nula do Borel. Então, por exemplo, o conjunto dos racionais é de medida nula. Então, você tem lá um quadrado e aí você tira os pontos de coordenadas racionais aqui. Isso é um conjunto enumerável, de medida nula. Então, a medida do quadrado, com ou sem esse conjunto de pontos de coordenadas racionais, é o mesmo, mesma medida. Mas você não tem... Né? Como é que você vai medir esse bicho por dentro? Porque qualquer retângulo que você bote aqui dentro vai conter pontos de coordenadas racionais. Mas os pontos de coordenadas racionais estão fora do seu conjunto. Então, você não tem como, entendeu? Pegar retângulos que estão dentro do seu conjunto. Não tem nenhum. E isso faz com que, do ponto de vista da integral de Riemann, esse conjunto tem uma medida por fora, que é uma, e uma medida por, vamos dizer, se ele for de lado 1, medida 1 por fora e medida 0 por dentro. Então, o Lebesgue, ele tem maneiras variadas assim, mas, vamos dizer, você pode, por exemplo, pensar assim, ó, eu pego esse cara daqui e eu olha o seguinte, intercepta ele por um retângulo. Se tiver alguma diferença entre a medida dele por fora e por dentro, né, isso vai aparecer o seguinte, se eu fizer... a gente chama, vamos dizer, chama de medida aqui, é também chamado de medida exterior, mas a medida do conjunto X é o ínfimo dos somatórios das medidas do Rn com X contido na união dos Rn. Tá? Quer dizer, você faz todas as coberturas de X por retângulos, cada uma vai te dar uma medida. Claro, tem várias autointerseções, então, em geral, dá mais do que a medida de X. Mas se você cobrir direitinho, você não, aqui eu vou só emendar assim e tal, vou preencher direto o negócio, e você deve chegar na medida do X, a menos que tenha alguma coisa meio bastante ruim. Então, ele tem essa é a medida. Se tiver algum problema
nesse cara aqui, né? Cada vez que eu pegar, se não tiver nenhum problema, cada vez que eu pegar um retângulo, a medida dele, a medida de x interseção R, mais a medida do R menos o x, quer dizer, o retângulo, a parte do retângulo que está no x é que é a parte do retângulo que não está no x. Se tiver algum problema, essas duas coisas não vão dar. E se tiver tudo certo, isso tem que ser a medida de R. Então ele diz que o cara tem medida se isso daqui valer para qualquer retângulo. Tem uma outra maneira de você definir a medida interior, que você dizer, eu pego um retângulo grandão e, em vez de medir por dentro esse, eu meço esse por fora. E aí eu faço a medida do todo menos a medida desse por fora. Então, ele contorna essa necessidade de medir por dentro. E com isso ele aumenta o conjunto dos objetos que ele consegue medir. Tem uma outra ideia que é muito destacada, mas não é tão relevante assim, que é, em vez de você fazer a partição aqui, você faz a partição aqui, mas que passa por medir o negócio. Então, o fato é que, bom, você consegue uma integral que é melhor, quer dizer, tem mais funções que são integráveis. Embora os métodos de integração continuam sendo integração por parte, substituição e tal, não tem nenhum ganho em relação a isso. E você tem melhores teoremas de convergência. É mais fácil, se Fn convergir para F pontualmente, é mais quase certo que a integral de Fn converge para a integral de F. Só precisa ter uma limitação por cima. Então, isso vai mexer com a ideia de integral. Eu só estou falando aqui para, vamos dizer, dar um pouco do que vem depois. E, bom, a partir daí, a integral de Lebesgue ficou a integral oficial e tal. E mais recentemente, na questão das séries de Fourier, mais recentemente, mais para o final do século XX, apareceram as ondinhas. Ondinhas são as ondelettes, porque surgiu em francês, depois se popularizou como wavelets. São variantes em vez de você usar senos e cossenos têm umas ondinhas assim, né? Mas em vez de você usar senos e cossenos, você se permite usar coisas mais livres. Você criar um certo padrão de ondinha e reproduzir isso com mudanças de escala e usar isso para representar funções como somas de objetos assim. Tá? Vamos dizer, assim, se tem essa ondinha, você repete ela, mas você tem uma outra que é ela numa escala menor. Porque o seno de Nx e o cosseno de Nx são um padrão de onda que você faz em escalas diferentes. Então, esses bichos já são, vamos dizer, versões das séries de Fourier mais recentes, que passaram eventualmente a ser usadas para fazer aproximações de funções. E tudo isso, vamos dizer, nessa história toda, você vai usar conhecimentos de números reais, a derivada, a integral, as funções contínuas, os teoremas de aproximação, que são os ingredientes fundamentais. Então, acho que eu vou ficar por aqui. Na aula que vem, acho que eu vou falar umas coisas mais amenas.